Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, e hoje eu quero, direto aqui dessa linda, bela, pacata cidade de Esperantinópolis, trazer uma reflexão sobre a tríade da vida cristã, do viver cristão. Eu quero chamar a sua atenção. Como evangélicos, nós temos uma grande missão e a nossa vida ela passa por diversas fases, estágios que não dá para se contemplar tudo em um sermão só. Por isso, esse sermão aqui eu vou chamar de a tríade da vida cristã. Por que a tríade da vida cristã? Porque quando a gente olha, algumas coisas são características da nossa vida. A primeira coisa que faz parte dessa tríade, por onde a gente está trilhando todos os dias, passando, enfrentando, começa com a vitória sobre a tentação. Todo dia nós somos tentados, todo dia o pecado vem, as propostas do maligno vêm, todo dia a tentação vem e tenta nos arrastar para longe da presença de Deus, mas aí a gente olha para o texto sagrado e aí nós aprendemos que a nossa missão é, em meio à tentação, a gente servir e servir com excelência. Servir a Deus com firmeza e com fidelidade. É a primeira coisa que nós precisamos. O texto de Mateus 4,10 diz o seguinte: então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Esse mostra o momento da tentação que o Senhor Jesus Cristo teve, o momento que ele enfrentou aquela objeção, aquela forte oposição de Satanás que, usando as Escrituras, o tentava desviar do propósito. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para enfrentar Satanás. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus nessa vida para enfrentar Satanás. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E como é que o Filho de Deus desfaz as obras do diabo se visivelmente nós não estamos vendo ele aqui? É através do crente, é através da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos guiados pelo Espírito Santo a cada dia da nossa vida para desfazer as obras do diabo, para enfrentar as tentações de Satanás com firmeza. E quando a gente enfrentar com firmeza na palavra, com fidelidade numa vida de oração, com firmeza na entrega ao Senhor, na rendição, nós vamos vencer a tentação usando as Escrituras, que é o poder de Deus. E isso nos ensina a ter prazer, nos ensina que o prazer de servir a Deus está em resistir ao pecado. E com base nessa verdade da palavra de Deus, servir é adorar exclusivamente a Deus, não as imagens de escultura. A gente percebe que há muita gente que ainda não entendeu a palavra e que por isso está se entregando à idolatria. Recentemente foi eleito mais um grande representante da idolatria global. Mais uma pessoa que vai estar incentivando o pecado da idolatria, do curvar-se diante das imagens de escultura, que vai se acovardar em nome de Cristo, contra Cristo e contra os princípios da palavra de Cristo. E o mundo faz uma festa e televisões de todas as partes do mundo, fotografando, registrando aquele momento abominável aos olhos de Deus, porque é mais uma pessoa que vai se levantar para fazer descaso com a palavra de Deus e não terá coragem de assumir. E se tentar assumir, morre. E se tentar fazer o que a palavra de Deus diz, vai enfrentar sérias oposições até ficar exilado como um dos anteriores. Segunda questão, que é a segunda fase dessa tríade da vida cristã, é o chamado ao discipulado, que é servir a Cristo com prontidão e entrega. É estar pronto para dizer eu sou de Cristo, é estar pronto para se entregar ao Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer em Mateus 4,19, e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Aqui está o chamado de Jesus Cristo para a nossa vida, e nós precisamos atentar para isso. O Senhor está nos chamando para uma nova vida. O Senhor está nos chamando para uma vida de entrega. Ele desafia o homem dizendo, venham após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Homens que vão separar outros homens para andar comigo. Homens que vão separar outros homens para servir ao reino de Deus.
Deus, homens que vão estar tomando a sua cruz e me seguindo. E Jesus, ele chama simples pescadores, como a gente olha nesta passagem. Para quê? Para segui-lo e para participar da sua missão. A missão de Jesus Cristo não é uma missão para grandes famosos, para grandes celebridades. É uma missão para todos, não é apenas para os grandes. Ele chama grandes, ele chama pequenos, ele chama de nobre nascimento, ele chama de gente que não teve nobreza nenhuma no nascimento, mas o que importa é que fazer parte desse reino é um privilégio, e é um privilégio que está aberto a todos. Do mais simples ser humano que habita na face dessa terra, do mais inotável até o mais notável, há espaço no reino de Deus para servir ao Senhor. Não importa qual seja a sua realidade social, econômica e o que for. Há espaço no reino de Deus para você servir e servir com excelência. Eles deixaram tudo e seguiram ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que você está deixando para seguir a Cristo? O de que você está abrindo mão para servir a Cristo? Essa é a hora. O prazer, gente, de servir a Cristo está em responder ao seu chamado com prontidão. Ele chamando, você dizendo, eis-me aqui. É ele desafiando e você dizendo, eu estou dentro da missão. Não importa as consequências, não importa o que vamos enfrentar, vamos abraçar, vamos seguir ao chamado de Deus sem medo. Porque quando faltar suporte dos homens, e eu quem o diga, nunca faltará de Deus. Porque Deus é fiel. Porque Deus é conosco. Porque Deus se importa com as nossas vidas. Porque Deus nos ama com amor eterno, como diz o texto que nós temos aqui diante de nós. Por isso, gente, servir a Deus com prontidão é a gente estar sabendo que Ele nos transforma. E que é Ele que nos envia para os propósitos eternos. Por meio das Escrituras. A Bíblia Sagrada é o livro da revelação de Deus, que fala sobre a eleição, que fala sobre a predestinação, que fala sobre a liberdade do homem de escolher, rejeitar ou seguir a Cristo, que fala de todos os aspectos necessários da vida cristã. E você é convidado a examinar essas Escrituras. E por fim, finalizando aqui a tríade, uma vez que já mencionamos os dois dos aspectos, vamos lá para o terceiro que fecha essa tríade. Gente, uma das fases muito importantes da tríade cristã, além de enfrentar as tentações com submissão a Cristo, baseado na palavra, de atender prontamente ao chamado de Cristo com prontidão, com entrega, sem reservas, é a gente proclamar o reino de Deus. E proclamar o reino de Deus com amor, proclamar o reino de Deus com paixão, proclamar o reino de Deus com prazer. Sabe uma das coisas que eu tenho mais prazer na minha vida é de estar no altar proclamando a palavra de Deus, é de estar nas ruas pregando o evangelho, é de estar de casa em casa proclamando a boa notícia de salvação. Em Mateus 4:23, a palavra de Deus diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, propagando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Preste atenção que Jesus percorria toda a Galileia, ele estava ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades. Ele ia para a sinagoga, ele estava nas ruas, ele estava nas cidades estrangeiras, ele estava por toda a parte proclamando o reino de Deus. E o que a gente aprende? A gente aprende aqui que Jesus revela o reino de Deus com as palavras e com as ações. Nós precisamos ser o reflexo de Cristo nessa sociedade. As nossas palavras têm que refletir Cristo, as nossas ações têm que refletir a Cristo, mesmo quando as pessoas não compreendem. Mas nós precisamos continuar fazendo isso, não é preocupado com o seu fulano, com o seu ciclano, com a minha denominação, com isso, com aquilo outro, não. É preocupado se aquilo que estamos fazendo realmente nos coloca no centro da vontade de Deus. Jesus ensina pregar, a orar pelos enfermos, curar os enfermos, e é nós que temos que fazer isso, pôr a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, pregar a palavra de Deus na força do poder do Espírito Santo de Deus. O seu serviço, gente, ele é compassivo e é transformador. O serviço que o Senhor Jesus realizou era de compaixão e era de transformação. O serviço que nós, pastores, ministros do Evangelho, cristãos, realizamos é um serviço de compreender as pessoas. É um serviço onde nós vamos estar trazendo para essas pessoas uma forte compreensão da vontade de Deus.
E aí nós precisamos estar atento para o que diz a palavra, porque quando pregamos a palavra vai transformar a vida das pessoas que vão nos ouvir. Por isso a palavra de Deus diz, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina, porque você fazendo essas coisas, você vai salvar tanto a você mesmo, quanto as pessoas que estão te ouvindo. Veja, ter cuidado. Quando eu tenho cuidado, tanto eu me salvo, quanto eu vou salvar os que estão me ouvindo. É o que diz a palavra de Deus. E aí, a gente olha para o texto sagrado e a gente percebe que servir a Jesus é refletir na sociedade esse mesmo amor, é anunciar o reino de Deus e cuidar dos necessitados com misericórdia e verdade, em todo o tempo. Nós vivemos num tempo difícil onde as pessoas amam a mentira, onde a irrealidade é que é a realidade, onde o mal é que é o bom, onde o bom é que é o mal. Nós vivemos nesse momento de inversão de valores que Satanás está colocando os seus melhores súditos para a realização desses propósitos. A gente fica boquiaberto diante das aberrações. Mas aqui a gente fecha o capítulo 4 do Evangelho, escrito por Mateus sob a inspiração divina, dizendo que esse capítulo mostra o que o verdadeiro servo de Deus faz. O verdadeiro servo de Deus, ele passa por essa tríade. Qual é ela, pastor? Ele vence a tentação com a palavra de Deus. Não é com mera verborragia, com filosofias humanas, com fidelidade mais à sua denominação do que a Deus. Não. Aí ele até é perdido quando está assim. Mas é quando vence a tentação com a palavra de Deus. É quando responde ao chamado de Deus com fé. Eu não sei o que me aguarda, eu não sei o que eu vou sofrer, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas tenha fé. Tenha fé e não se deixe esmorecer, mesmo que Satanás bote um monte de pessoas à sua volta dizendo para você fazer o que não deve. Como eu lembro que uma vez Satanás colocou um monte de homens que pregam a palavra direto ao meu redor, dizendo para que eu fosse diante de um moço que fez e faz ainda hoje grandes abominações aos olhos de Deus, com muita malandragem, tantas coisas ruins. E aí ele queria que eu fosse lá diante desse moço e concordasse com a maldade dele, fizesse a vontade dele para me igualar com ele. Rapaz, tem coisa que a gente tem que preferir a morte do que a covardia de trair a Cristo. Trair a Cristo jamais. E sabe, a gente tem que atender o chamado de Deus com fé, que é Deus quem vai suprir, que é Deus quem vai cuidar de nós, que é Deus que vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. É Ele quem vai fazer isso. E por fim, vamos proclamar o reino de Deus com amor, com prazer, com alegria, porque o servo de Deus, o servo de Cristo faz isso. Ele proclama o reino de Deus com paixão. Sabe, ele fala do reino de Deus mais do que fala do seu time do coração. Ele fala do reino de Deus com muito mais prazer do que quando ele fala da mulher dos seus sonhos, ou a mulher, no caso da mulher, o homem dos seus sonhos, sabe? Quando ele fala do reino de Deus muito mais do que a profissão que ele mais ama, mais do que o carro que ele possui, ou qualquer um outro bem que lhe dá uma satisfação e aquela sensação de hoje eu sou um homem completo, eu sou uma mulher completa, sabe? Pois quando você fala do reino de Deus com muito mais prazer do que você fala dessas coisas que te satisfazem nessa vida, aí você está seguindo a tríade da vida cristã com sucesso. Que Deus aplique essa palavra somente no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, muito obrigado você que está nos acompanhando. Se essa mensagem está te abençoando, compartilhe ela com outras pessoas, para que todos possam estar desfrutando do amor de Deus, eles e as suas famílias. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.